Podemos iniciar? Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. A minha versão um pouquinho diferente, tá? Mas só algumas palavras que mudam. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nessa noite queremos colocar-nos diante de Ti, ó Pai. Como igreja do Senhor, queremos pedir que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que possamos ser mais uma vez edificados, possamos ser encorajados, possamos ser desafiados, corrigidos, admoestados nas nossas falhas, nossos erros também. Fala cada coração, Pai. Eu te peço que use a minha vida, que use as minhas palavras, que use a minha voz, que faça de mim o teu vaso, o teu instrumento, ó Deus. E que fale o Senhor e não eu, mas que o Senhor fale o coração de cada irmão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a resposta fundamental. O que vem a ser essa resposta fundamental? Muito já se falou sobre Jesus na história universal de todo mundo. Se hoje você for em qualquer lugar, nas grandes cidades, você vai ouvir alguma coisa sobre Jesus. Todos têm alguma visão sobre Jesus. Se você for no Congresso Nacional e conversar com os deputados, com os senadores, e você perguntar alguma coisa sobre Jesus, ele vai falar. Se você for a alguma reunião de empresários, também eles irão falar a sua visão sobre Jesus. Se você for a alguns países onde o cristianismo não é a religião principal, como países muçulmanos, por exemplo, eles vão falar de Jesus para você, a visão que eles têm de Jesus. Vários e vários livros. A pessoa de Jesus, com certeza, foi o personagem mais escrito, que mais livros se escreveu até hoje, de toda a história humana, toda a história universal da humanidade. O nome de Jesus é o nome mais conhecido. Apesar, é claro, de que em muitos lugares existem pessoas que não conhecem profundamente Jesus, mas em todos os lugares do mundo as pessoas têm uma visão de Jesus. Algumas visões são corretas, outras não são corretas. Algumas visões são até positivas, mas não são visões corretas. Algumas visões são até negativas. Muitos livros já foram escritos, peças de teatro já foram encenadas e escritas também, músicas já foram feitas, foram cantadas, foram gravadas acerca de Jesus. Filmes, muitos filmes, com visões diferentes, até mesmo desenhos animados, programas de computador, talvez até jogos. Eu não conheço, mas talvez, quem gosta de jogos, talvez já tenha visto algum jogo, algum videogame sobre Jesus. Mas várias visões já foram apresentadas e se apresentam. Se você hoje chegar em qualquer pessoa, você vai descobrir que Jesus é muito conhecido e que o nome de Jesus é falado, que é um nome famoso, mas nem sempre a visão que se tem de Jesus é a correta. Quando nós vamos para este texto de Mateus, nós chegamos a entender o seguinte: Jesus, lá no versículo 13, fala que ele havia se retirado com os discípulos
para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Vou pedir que avance um slide, por favor. Nós estamos agora falando sobre o próximo slide. Não, o próximo. O próximo. Isso. O contexto nos mostra que Jesus, por várias vezes, ele tentou se retirar para ficar junto com os discípulos. Por quê? Jesus, ele, durante o seu ministério, os irmãos sabem que foi por cerca de 3 anos, talvez já tenham ouvido falar, eu creio que muitos já sabem disso, que foi por mais ou menos 3 anos, ele andou pelas ruas da Palestina, ensinando sobre o reino de Deus, curando pessoas, realizando milagres, e ele, por muitos e muitos lugares, por muito tempo, ele tentou se retirar para ficar sozinho com os discípulos. Era uma tentativa de ter uma espécie de retiro espiritual, como esses retiros espirituais que muitas vezes a igreja faz, geralmente no carnaval, até quem sabe este ano a gente possa fazer algo parecido, ter um retiro espiritual, é algo muito importante, e Jesus queria ter um retiro assim, porque ele vivia, nesses 3 anos, ele viveu cercado por multidões, pessoas que estavam o tempo todo buscando ouvir algo de Jesus, buscando aprender algo de Jesus, buscando também receber algo de Jesus, mas ele queria ter um momento a sós, e ele então chegou a um lugar chamado Cesareia de Filipe. A cidade de Cesareia de Filipe recebeu esse nome, e ela até recebe esse nome para distinguir de uma outra Cesareia, que ficava no litoral. Essa ficava próxima ao Monte Hermon, e ela recebeu o nome de Cesareia de Filipe, porque foi construída por Filipe, o tetrarca, e ele deu o nome de Cesareia em homenagem ao imperador César. Era um tetrarca que governava ali, mas sob o comando do Império Romano. Os irmãos lembram que naquela época de Jesus, o povo judeu estava sob o domínio do Império Romano. Qual era a intenção de Jesus? A cidade de Cesareia de Filipe era uma cidade basicamente gentílica, era uma cidade mais de pessoas fora de Israel, pessoas que não eram do grupo de Israel, que não pertenciam ao povo de Israel. Ou seja, nessa região, Jesus era menos conhecido, e ali ele teria, vamos dizer assim, um certo sossego, uma certa tranquilidade para esse retiro espiritual que ele estava buscando com os seus discípulos mais íntimos. Por quê? Porque, segundo Fritz Hennig, o comentarista, aproximava-se a última e decisiva viagem para Jerusalém. Jesus já havia estado em Jerusalém em outras ocasiões. Por exemplo, pelo menos o que a Bíblia mostra lá em Lucas, aos 12 anos foi a sua primeira viagem, ou talvez não foi apenas a primeira, mas é uma que se destaca, quando ele tinha apenas 12 anos de idade, quando ele se perde dos pais, os pais vão procurá-lo, José e Maria, e ele estava lá conversando com os mestres, no templo, na cidade de Jerusalém, e depois do seu ministério ele fez outras viagens, mas agora ele estava para a sua última viagem, aquela viagem decisiva, aquela viagem que seria a última da sua vida terrena. Então, era um momento crucial do ministério. Jesus, ele estava buscando retirar-se com seus discípulos, porque ele tinha algo muito importante a ensinar, algo muito importante a falar, e algo muito importante a interrogar para os seus discípulos. Pode avançar mais uma vez, irmãos. Quando nós chegamos neste diálogo de Jesus com os discípulos, nós encontramos uma afirmação muito linda de Pedro. A afirmação de Pedro, que não é só dele, depois nós vamos entender, mas ela também é dos demais discípulos, ela contrasta completamente com todas as visões que as demais pessoas tinham de Jesus, e aquela resposta era exatamente a resposta que Jesus esperava ouvir, pois ela é o fundamento da igreja. A resposta que Pedro deu é o fundamento, é a base, é o alicerce. A igreja nasceu ali, naquele momento, naquela resposta, de tão importante que foi aquela resposta. Avança um pouco mais. A resposta que damos a Jesus, ela depende da visão
que temos a respeito de sua pessoa. Qual é a visão que eu tenho de Jesus? Qual é a sua visão de Jesus? Qual é a visão que o mundo tem? Qual é a visão que o muçulmano tem? Que o hinduísta tem? Que o budista tem? Qual é a visão que o católico tem? Ou que um evangélico de outra denominação tem? Qual é a visão que aqueles que são intelectuais, os intelectuais que são ateus, eles têm de Jesus? Qual é essa visão? São muitas respostas possíveis. Quais são as respostas possíveis? Existem dois tipos de respostas, e apenas dois tipos de resposta. A resposta pode ser negativa ou positiva, mas nunca satisfatória, como no versículo 14. Os irmãos se lembram do versículo 14? Ele disse: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Os discípulos, na verdade, disseram apenas respostas positivas, mas foi a resposta que eles tinham do povo. Existiam vários tipos de respostas. Algumas eram positivas, sim, como eles falaram, mas também haviam respostas negativas, que nós vamos ver logo a seguir. Mas ela nunca é a resposta satisfatória, mesmo sendo positiva. E no versículo 16 nós encontramos então Pedro dando a resposta, exatamente a resposta que Jesus espera de nós. No versículo 16. Avance mais um slide, por favor. Então vamos primeiramente para esta primeira parte. A resposta que pode ser negativa ou positiva, mas nunca satisfatória, tal como no verso 14. Veja que Jesus, quando em Mateus, essa passagem também nós encontramos ela em Lucas e em Marcos. Em Lucas e em Marcos, Jesus não pergunta assim, ou pelo menos não foi assim que Lucas e Marcos registraram. Lá está registrado assim: quem dizem os homens que sou? Porque eles já interpretaram que essa pergunta de Jesus feita em Mateus, quando ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, o Filho do Homem. Por que ele usou esse título, Filho do Homem? É um título messiânico, usado pelo próprio Senhor para referir-se a si mesmo. Lucas e Marcos não usam Filho do Homem, eles usam apenas quem dizem os homens que sou, porque eles já interpretaram que o Filho do Homem se referia ao próprio Jesus. Então eles já, vamos dizer assim, já foram direto naquilo que Jesus disse. Mas de onde que vem esse termo, essa ideia de Filho do Homem? Jesus retirou exatamente lá de Daniel. Em Daniel capítulo 7 versículo 3 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. O Filho do Homem nada mais é do que uma referência no Antigo Testamento, uma profecia do Messias que haveria de vir. E aí Jesus usa esse termo, e é claro que o termo preferido por Jesus, e ele usou em várias outras ocasiões, ele falava assim, ele se referia a si mesmo. Por exemplo, quando ele disse aos discípulos: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele gostava de usar esse termo porque ele é muito completo. O Filho do Homem, além de ser um termo messiânico da vinda do Messias, cheio de poder e glória, também tinha o significado de que o Filho do Homem era um homem como qualquer um de nós. Havia também nesse título essa ideia e este significado: Jesus, Filho do Homem, alguém humano como qualquer um de nós, como nós falamos na quarta-feira, né? Que ele se fez como um de nós. Um homem que se identificou, um homem que sofreu, um homem que chorou, um homem que cansou, um homem que sentiu sede e fome, alguém como nós, alguém que foi 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Essa era a ideia que Jesus queria passar aos discípulos, e por isso ele fez essa pergunta. Mas quando os discípulos responderam: olha, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. Na verdade, os discípulos
talvez sem querer magoar a Jesus, ou sem querer deixar Jesus triste, eles não deram outras visões, porque existiam outras visões. Veja, por exemplo, aí em Mateus mesmo, no capítulo 11, 19, Jesus é chamado pelos religiosos de quê? De comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. E mais, esses religiosos tiveram a audácia de dizer que Jesus, ele expulsava demônios por quem? Por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ele foi chamado de Satanás, de servo de Satanás, para que vocês vejam a ideia que as pessoas tinham de Jesus. Não eram apenas ideias positivas, como os discípulos disseram, mas eles talvez, por amor, por carinho, por preocupação, não quiseram dar essa visão negativa. Jesus perguntou: o que dizem os homens que sou? Eles só falaram o lado bom, né? Não quiseram falar o lado ruim, a visão ruim que eles tinham de Jesus, mas falaram apenas a visão positiva. Alguns diziam: João Batista, como está lá em 14:1-2, porque essa ideia de que ele era João Batista veio, sabe de quem? Do próprio Herodes. Porque os irmãos se lembram que o que foi que Herodes fez? Vocês se lembram o que Herodes fez? Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: esse é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso esses poderosos milagres operam nele. Herodes havia mandado matar João Batista, e quando Jesus apareceu fazendo aqueles milagres, ele pensou: esse é aquele João Batista, e ele ressuscitou. Ele tinha medo, ele respeitava João Batista como profeta, mas por causa de uma promessa que ele fez, ele acabou matando João Batista. E ele começou a pensar que Jesus era João Batista, e por isso, a partir de Herodes, esses boatos foram se espalhando pela Palestina, e algumas pessoas pensaram mesmo. Como hoje, né? Muitos boatos se espalham. Imagina uma cidade pequena, um lugar pequeno, os boatos se espalham. Não é verdade que Medicilândia não é assim? Uma cidade sempre espalha. E hoje nós temos até uma ferramenta de espalhar boatos, né? Pode até ser na cidade grande. Hoje o Zap, o Facebook é danado na internet para espalhar esses boatos. Naquela época também existia. É claro, não tinha internet, não tinha WhatsApp, mas tinha as relações comerciais, as pessoas andavam. Qualquer cidade pequena é assim, e naquela época era do mesmo jeito. Então se espalhou que Jesus era João Batista, por isso as pessoas acreditavam. Alguns acreditavam também que ele era Elias, mas Jesus ali em Mateus 11:14, como eu disse aí, ele vai falar: vocês esperavam Elias? E ele diz quem era Elias: João Batista. Não que, segundo os espíritos, acreditam que ele era a encarnação, não, mas é que ele veio na unção e no poder de Elias, João Batista, um profeta como Elias, um profeta sério, um homem sério. Alguns também acreditavam que era Jeremias, e essa ideia de que eles acreditavam que ele era Jeremias, está num livro que nós não temos na nossa Bíblia, é 2 Macabeus, capítulo 2, versículos 4-8, você não vai encontrar aí porque a nossa Bíblia não traz Macabeus, ela só tem na Bíblia católica, porque os protestantes reformados não aceitaram esse livro como um livro inspirado, por isso não tem na nossa Bíblia, mas é um livro histórico muito interessante, e lá existe uma ideia, lá existe um pensamento que Jeremias, ele seria um profeta que iria restaurar a arca. Então pensou-se que Jesus seria esse João Batista, que ele voltou. Então tinha-se essa ideia. Então as pessoas tinham essas visões muito interessantes sobre Jesus. Alguns o consideravam profeta, alguns até, como os religiosos chamavam de beberrão, comilão, achavam que ele era um enganador, um lunático, uma pessoa que estava a enganar o povo. Existiam várias visões, mas não importa se a visão sobre Jesus seja negativa, como a dos religiosos, que o viam como um farsante, inimigo da religião judaica, ou a visão dos homens comuns, porque os homens comuns é que viam ele como um grande profeta. Ambas as visões ainda prevalecem até hoje e são equivocadas, porque são incompletas. Hoje você ainda encontra visões assim. Acredita-se que Jesus é um profeta. Como eu falei, os muçulmanos respeitam Jesus, eles têm a Jesus como um profeta, mas não o adoram, não o servem, porque para eles o maior de todos os profetas é
Maomé, não é Jesus. Em outras religiões também se respeita Jesus, mas não se tem a Jesus como Messias. É uma ideia incompleta de Jesus. Veja que hoje existem algumas igrejas que são sempre abarrotadas de gente. As pessoas vão lá porque querem Jesus, ou querem as coisas de Jesus. Infelizmente, muitas pessoas estão hoje buscando apenas os milagres, como aquelas multidões que seguiam Jesus. Só querem a prosperidade, só querem ver os milagres, e veem Jesus apenas como alguém que vai conceder essas coisas, mas não o reconhecem como o Messias. São visões incompletas, visões erradas, porque ainda lhes falta alguma coisa. Pode avançar, meu irmão. Avança novamente. Mais um slide, ok. Esta é a segunda parte, a segunda visão, a segunda resposta, que é exatamente aquela que ele espera de nós. Está no versículo 16. Veja que eu coloquei uma ênfase aí, e vocês. Veja que a nossa Bíblia, ela diz, e vós. Talvez a nossa Bíblia não mostre tanta ênfase como no texto original, como foi escrito na língua original, no grego. A ênfase é muito grande. Jesus pergunta, e vocês? Ou seja, após ouvir dos discípulos a visão que o judeu comum tinha sobre ele, Jesus agora volta-se para aqueles que por 3 anos andaram e aprenderam com ele na intimidade. Jesus perguntou primeiro a visão do povo, mas agora ele estava preocupado com a visão deles. É como se Jesus dissesse, muito bem, eu gostei, vocês fizeram uma avaliação muito interessante de como as pessoas me veem, mas sabe de uma coisa? Eu quero saber vocês. Por isso há essa ênfase. E vocês, e você Pedro, e você João, e você Tiago, e você Mateus, e vocês, o que pensam de mim? Qual é a visão que vocês têm? Isso era muito importante para Jesus. Era extremamente importante. Jesus, ele queria de fato ter a certeza de que valeu a pena separar e preparar seus discípulos para aquele momento essencial. Sua esperança era que a resposta fundamental fosse proferida por eles. Imagina se Pedro e os demais discípulos dessem uma resposta completamente diferente daquela que Jesus esperava. Por 3 anos eles andaram com Jesus. Ele por 3 anos demonstrou por sua pregação, por sua autoridade, por seus milagres, por seu amor, que ele era aquele Messias esperado. Imagine se Pedro e os demais discípulos não dessem essa resposta. Talvez Jesus se sentisse muito triste, talvez até fracassado. Mas é claro que ele não fracassou. Mas essa resposta foi extremamente importante, porque ali Jesus reconheceu e percebeu que valeu a pena ter esses discípulos juntos com ele, andando a seu lado, porque eles de fato responderam aquilo que de fato ele queria ouvir, aquilo que realmente valia a pena, aquilo que realmente iria mudar as suas vidas. Pode avançar um slide. A resposta que Jesus queria. Veja a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que essa resposta nenhuma das pessoas dava. Nenhuma dessas pessoas, tanto os religiosos como o povo comum, entendiam Jesus como Messias. Ele veio como Messias, como promessa do Antigo Testamento, e toda a escritura do Antigo Testamento falava dele como Messias, mas eles não reconheceram. Mas agora Pedro dá essa resposta. É interessante que a resposta não era uma declaração isolada de Pedro, não, mas como porta-voz e líder do grupo, ele fala por todos. Vocês sabem que em várias ocasiões Jesus, sempre que perguntava alguma coisa aos discípulos, quem respondia? Pedro, ele sempre estava à frente do grupo, e com certeza ele não deu aquela resposta apenas vindo dele. Aquela resposta era o entendimento normal de todos. Em várias ocasiões, quando Jesus se retirava para orar, os discípulos ficavam reunidos, e com certeza em muitos momentos eles debateram, discutiram e chegaram à conclusão: ele sim é o Messias. Com certeza Jesus, ele é o Filho de Deus. Então quando Jesus perguntou: e vós?
quem dizeis que eu sou? E vocês, eu quero ouvir de vocês. Pedro foi o porta-voz, mas o porta-voz, porque ele foi o líder daquele grupo. E é interessante que quando Pedro faz esta resposta, quando ele dá essa resposta, que é a confissão essencial para o fundamento da igreja, a inauguração da igreja, o surgimento da igreja, ele de fato reconhece Jesus como escolhido, e ele de fato, desculpa irmãos, eu mudei errado aqui, ele foi colocado pelo Senhor como líder daquele grupo. Ele foi colocado como líder da igreja, tal como nos versículos 18 e 19. Ele vai dizer isso, que Pedro iria receber as chaves. Veja o que diz aí: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Algumas pessoas trazem interpretações diferentes a essa passagem. Algumas pessoas, talvez por temor de confundir essa ideia com a ideia que se tem na Igreja Católica de que o Papa é o substituto de Pedro, e que Pedro foi o primeiro Papa, algumas pessoas temem em reconhecer que Jesus colocou a Pedro como líder da igreja, mas nós não podemos negar. Existem várias interpretações, mas a que mais se aproxima realmente das Escrituras e que tem mais base bíblica é de fato que Pedro foi escolhido por Jesus para ser o líder da igreja, a pedra que deu início à igreja. Não, claro que ele era a pedra fundamental, mas a pedra que foi colocada sobre o fundamento, que era quem? O próprio Jesus. Tanto é que nós vamos ver nesses versículos que nós estamos citando aí, em João, por exemplo, capítulo 21, do versículo 15 em diante, veja, perdão, algum problema até, ok? Em João 21, 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E depois ele perguntou, aí ele falou, disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. No versículo 16 ele tornou a perguntar a mesma coisa: Simão, filho de Jonas, amas-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele: pastorei as minhas ovelhas. E no versículo 17 ele pergunta de novo, pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Interessante que essa passagem é depois da ressurreição. Jesus reencontrando com os discípulos, ele não fala com nenhum outro, não faz um interrogatório tão importante como esse com nenhum dos discípulos, mas a Pedro. E alguns entendem por que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro. Porque ele negou quantas vezes Jesus? 3. E ele perguntou 3 vezes. Não é que Jesus duvidava, mas ele queria talvez testar ou saber se realmente Pedro estava disposto a ser o líder. E não é só isso. Veja em Atos capítulo 1, 13, diz o seguinte: e entrando subiram ao cenáculo onde permaneciam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago. Vai falando o nome de todos os discípulos, mas qual é o nome primeiro que aparece? Pedro. E Atos capítulo 2, versículo 14, então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Foi no dia de Pentecoste. Pedro se levantou e pregou, e os irmãos sabem que naquele dia quase 3.000 almas se converteram. Pedro, de fato, ele se tornou o líder da igreja. Então não há como temer, não existe necessidade deste temor de reconhecer isso, que Pedro de fato foi colocado. Mas existem outros textos que vão nos aclarar por que nós não aceitamos o fato de que Pedro foi o Papa. Porque ele foi um Papa, ou que ele foi uma pessoa inerrante, ou uma pessoa que ela estava acima dos demais. Veja, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículos 20 e 21. Em Efésios 2, 20 e 21, veja o que o apóstolo Paulo diz:
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. E é interessante que o próprio apóstolo Pedro, agora na sua primeira carta, o apóstolo Pedro no capítulo 2:4 vai dizer: e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro concordam de que a pedra fundamental é Jesus. E sobre essa pedra fundamental, então foi colocado Pedro, como líder da igreja. Mas mesmo o apóstolo Paulo, ele vai dizer que Pedro, em alguns momentos, ele precisou ser corrigido, e ele chamou-lhe a atenção. Mas vocês sabem que isso não tirou o respeito de forma alguma. Tanto é que o apóstolo Pedro vai dizer que os incautos gostam de distorcer as palavras do apóstolo Paulo. Ele tinha um grande respeito, porque ele reconhecia Paulo também como um apóstolo. Não havia conflito entre eles. Portanto, na igreja primitiva, Pedro sim foi colocado como pedra, como líder. E este é o significado. Porque o próprio Jesus disse que não foi carne nem sangue que havia revelado a ele, mas foi o próprio Espírito Santo. Não foi o próprio Pai que havia revelado para Pedro. Por isso nós podemos entender claramente que não é pela carne, não é pelo homem. Ninguém poderá reconhecer o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo, o messianismo de Cristo, senão pelo Espírito de Deus. E mais, quando Pedro foi colocado, escolhido para colocar, ele fez a seguinte declaração: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É importante analisarmos essa passagem também, porque algumas pessoas podem acreditar ou pensar que o inferno pode derrotar a igreja. Não, o inferno ele pode se colocar contra a igreja, o inferno pode se atacar a igreja, de fato ataca sim, mas jamais o inferno prevalecerá. Jamais a igreja será derrotada. Durante toda a história a igreja foi perseguida. Hoje, é claro, nós não entendemos muito de perseguição, porque nós vivemos num país onde há muita liberdade. Mas hoje mesmo eu estava ali conversando com o Alex, e ele estava falando que havia visto um vídeo em que pessoas eram queimadas vivas. Mas se os irmãos não sabem, há poucos tempos atrás, em novembro, há menos de 2 meses atrás, eu estava lá na aldeia com os indígenas, assistindo o jornal, e o Jornal Nacional noticiou que um ônibus foi parado por terroristas radicais muçulmanos, e eles disseram: quem for muçulmano pode sair, mas tem que citar um versículo do Corão, que é o livro sagrado deles. Então quem se declarava muçulmano e conseguia citar um versículo do Corão era liberado, mas quem fosse cristão ia ser morto. E eles mataram 20, fuzilaram 20 pessoas, 20 cristãos morreram lá no Quênia, há pouco tempo atrás. E em muitos lugares cristãos são mortos. A igreja sempre foi perseguida. Aqui no Brasil não existe esse tipo de perseguição, apesar de sermos criticados, sermos rotulados como loucos muitas vezes, como pessoas que não têm muito conhecimento. Mas não existe uma perseguição como nesse país. Mas em todo caso, a igreja sempre foi perseguida. Mas as portas do inferno não prevalecerão, jamais prevalecerão. É importante entendermos isso, que nada poderá destruir a igreja, porque a igreja está fundamentada em Cristo. E esta palavra do apóstolo Pedro foi importantíssima, porque deu origem. Entendemos que Cristo é o fundamento, é importante. Entendemos que não é o nosso comportamento, não é a nossa santidade, não é o que nós fazemos, não é o que a nossa igreja crê, mas é Cristo o fundamento. Entender que Ele é o Messias é extremamente importante. Pode avançar, meu. Agora vamos pode avançar mais um. Conclusão. Vamos aí para a conclusão. A igreja do Senhor, ela só teve início a partir do reconhecimento do seu messianismo, da sua divindade e do seu senhorio por parte dos discípulos. Vocês conseguem imaginar uma igreja que não crê em Jesus como Messias? Alguém que não pode acreditar, que não deixa de crer em Jesus como Messias?
ou como aquele que veio salvar, é impossível. A igreja só poderia existir a partir do momento que reconheceu. A igreja do Senhor, ela não tem outra mensagem também a ser pregada, a de que Jesus é o Senhor sobre todo mundo. Esta é a maior mensagem missionária da igreja. Não é que Jesus cura, é importante, Jesus cura sim, Ele pode curar. Não é que Jesus Ele dá prosperidade, Ele pode dar sim, àqueles que são fiéis, àqueles que o amam. Jesus Ele pode fazer milagres, Ele pode fazer tantas outras coisas. Mas a mensagem principal é que Ele é o Senhor, que Ele reina, que Ele domina, e que nada pode destruí-lo. Ele domina sobre todo mundo. O reino de Deus sobre todos os povos, através de Jesus. Só reconhecendo a Jesus como Messias, nós temos algo que pregar para o mundo, senão nós não temos nada. Pode avançar, meu irmão. Só para concluir, eu quero ler para os irmãos essa poesia, conclusão da nossa mensagem, chamada A Decisão. O irmão vai avançando, tá? Vai acompanhando, que tem 3 páginas. Quem dizem as pessoas que sou eu? Elias, João ou um profeta que já morreu? Mas e vocês, o que dizem de mim? Discípulos da intimidade. Tu és o Messias, o Filho de Deus, o caminho, a vida, a verdade. Questionamentos de um momento tão crucial e de comoção. Chegava tão rápido a última ida a Jerusalém, aproximava a crucificação. Ao deserto precisava o líder seus amigos levar. Ao deixar os seus era preciso sua comunidade preparar. Lunático, farsante, médico, mestre ou profeta, negativa ou positiva, nenhuma dessas respostas é correta. Firmados na rocha e uma pedra de canto, somente os iluminados pelo Espírito Santo. Pedra que pode construir ou destruir, juntar ou afastar, pedra que se pode crer ou duvidar, confessar ou negar, posta diante da humanidade, impossível se ignorar. Mais cedo ou mais tarde, uma decisão todos terão de tomar. Qual será a sua? O que você vai escolher? O certo é que sobre o muro não poderá permanecer. Ninguém poderá permanecer. Um dia você vai ter que decidir, se você já não decidiu. Se você ainda está na igreja e não decidiu, chegou o momento de você decidir. Todos terão que decidir. Mais cedo ou mais tarde, todos dobrarão seus joelhos diante de Cristo. Alguns aqui em vida, para a sua alegria, porque Ele irá voltar, Ele irá reconhecer no momento certo. Outros terão que dobrar o seu joelho no dia do julgamento. Querendo ou não querendo, Ele terá que dobrar o seu joelho. Portanto, a decisão é agora, neste tempo que vivemos. Amém? Vamos orar mais uma vez.